mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos. Queridos, graça e paz, que privilégio maravilhoso o Senhor nos concede mais uma vez para estudarmos e meditarmos na palavra de Deus. Hoje o assunto é fundamental, é um alerta para todos os ministros. O tema dessa pregação será: ministro, você é salvo? Você tem certeza do seu novo nascimento? Então nós vamos aqui juntos meditar na verdade da palavra de Deus. A pergunta é dirigida a você. Você tem certeza daquilo que você está pregando? Aquilo que você prega é realidade espiritual em sua vida? Então nós vamos caminhar juntos hoje aqui com esse tema muito interessante para nós avaliarmos sobre a questão do nosso novo nascimento, da nossa salvação em Cristo Jesus. Eu quero ler com todos vocês o texto da palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 16. 1 Timóteo 4, verso 16, assim diz a palavra de Deus: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo o socorro do Espírito Santo para nos orientar nesta reflexão. Oremos. Nosso Pai, obrigado por esta oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede de abrir a Tua palavra, de meditar nesse tema tão importante, meu Pai. Que esta palavra não volta para Ti vazia, mas que ela faz aquilo que lhe apraz e produza frutos para a qual ela foi designada. Fala aos nossos corações pelo Teu Espírito, mediante a revelação da Tua palavra. Nos instrui, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto aqui de 1 Timóteo 4,16, ele é muito interessante. Ele começa com uma advertência. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha, querido, nós estamos vivendo uma época de confusão, onde as pessoas, inclusive ministros, se falecer hoje, não tem certeza do seu novo nascimento. Algum tempo atrás, eu li uma história muito interessante que dizia de um certo ministro que ele pregava ali em sua congregação, quando de repente entrou uma pessoa estranha que pretendia interrogar-lhe. Aí os diáconos ali da comunidade o impediam para que não perturbasse, mas ele insistia. Aí o pastor lhe permitiu que perguntasse. E aquele estranho fez a seguinte pergunta para o pastor: pastor, o senhor crê no que está pregando? Isso que o senhor está pregando é sua experiência real? Ele disse isso e em seguida ele foi embora. E aquele ministro que ouviu isso deste homem estranho ficou perturbado, mas perturbado de tal maneira que ele procurou a experiência real no Evangelho regenerador de Cristo Jesus. Então aquele homem estranho foi um instrumento de Deus para alertar aquele ministro. E o pastor Antônio Abuchaim, ele também contava de 2 ministros que pregavam numa conferência. Aí um deles pregou sobre o arrebatamento, juízo final e o inferno. E terminando, ele dirigiu-se ao seu colega pastor dizendo: olha, meu amigo, se for verdade o que preguei, nós estaremos perdidos. Querido e amado ministro, a palavra de Deus, ela diz que um ministro, ele precisa primeiro verificar a sua salvação pessoal, para então depois tratar com a salvação dos outros. No livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 28, a Bíblia diz assim: olhai por vós mesmos
e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha que interessante aqui, o texto começa dizendo: olhai por vós mesmos. Então, primeiro, o ministro ele precisa olhar por si mesmo, se tem condições, pela sua experiência pessoal, e só então ele poderá olhar pelo rebanho que não é dele, o rebanho de Deus. Amados, eu sei que tem muitas pessoas que admitem haver dentro das igrejas membros não regenerados. Eles são membros da denominação, foram batizados nas águas, aceitaram a Jesus Cristo e nunca experimentaram o seu real novo nascimento, a sua verdadeira salvação. Isso nós admitimos que dentro das igrejas existem muitos membros não regenerados. Então nós também temos que admitir igualmente que existem ministros que nunca nasceram de novo. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque uma pessoa que foi regenerada, ela está alistada para uma guerra cujo objetivo é arrebatar as almas perdidas do inferno, do poder das trevas. Mas como pode arrancar almas da perdição um ministro vencido pelas suas iniquidades? Não tem possibilidade alguma. Por isso que é preciso renascer. É preciso nascer de novo. E ninguém será humilhado quando cai nas malhas da graça regeneradora de Deus. Humilhados serão aqueles que recusam-se nascer de novo e não sabem que maravilha, que delícia é esta vitória quando nós nascemos de novo. Olha, amados, os líderes nas igrejas, eles velam com muito ciúme, evitando que algo estranho aconteça ali ao seu rebanho, ainda que seja para melhor. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu quero avisar agora aos ministros que sejam primeiramente qualificados espiritualmente, para que então possa conduzir certos seus rebanhos, porque quem avisa amigo é. Quem avisa amigo é. E aquele texto de Provérbios capítulo 27, versículos 5 e 6, ele é contundente. A Bíblia diz assim: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Então, por favor, ministro, considere isso, melhor a repreensão aberta, isso que eu estou fazendo nessa oportunidade, do que o amor encoberto. Eu sei que isso aqui pode ferir muitos ministros, muitos pregadores, pastores, evangelistas, presbíteros, mas lembre-se de uma coisa: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Então, é com amor que eu estou nessa oportunidade apresentando este alerta às igrejas e principalmente a você que é ministro. Isto aqui não é julgamento, viu, querido? Por favor, não me interprete mal, mas é uma demonstração da mais danosa realidade no meio evangélico, que são ministros não convertidos conduzindo rebanhos. Mas conduzindo para onde? Para onde? É verdade que a palavra de Deus nos julga todas as vezes que nos confrontamos com a sua verdade. Por exemplo, o Evangelho de João 12:48, Jesus, ele diz o seguinte: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. João 12, verso 48. Começa dizendo algo aqui importantíssimo: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. É a própria palavra de Deus que vai julgar. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre responsabilizou com dura veemência
Nós, os ministros, por tudo que tem acontecido entre o povo de Deus. Alguém disse certa vez o seguinte, que Deus, ele não empresta o seu trono para que alguém julgue o outro. Isto é verdade. Por isso, o que estamos apresentando aqui não é o nosso julgamento, mas sim a palavra que vem do trono daquele que tem o direito de julgar a todos. Queridos, por 7 vezes, o Senhor Jesus, ele dirige a sua palavra não às 7 igrejas da Ásia, mas a cada um dos seus pastores, responsabilizando-os por tudo o que acontecia nas igrejas. A palavra começa dizendo o seguinte: ao anjo que está em Éfeso, em Apocalipse, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, escreve, diz o Senhor. Então, ao anjo que está nessas igrejas. O anjo aqui está se referindo aos ministros, aos pastores. Está me compreendendo? E deixa eu lhe fazer uma pergunta. E por que havemos de considerar tabu estes ministros que também erram e se consideram intocáveis? Irmãos, saiba de uma coisa, que o nosso Deus, ele não os respeita. E a sua verdade, a sua palavra, lhes é dirigida severamente, sejam eles pastores, sejam eles bispos, presbíteros, anciãos, sacerdotes ou profetas. Os antigos puritanos, eles diziam o seguinte: qual púlpito, tais bancos, qual pastor, tal rebanho. Amados, as igrejas, elas são consequência dos seus ministros. Por isso, os ministros são responsáveis. Porque se os líderes são fiéis, os rebanhos prosperarão. Mas se não forem, os rebanhos, todos eles, irão fracassar. Eles fracassam. E Deus, ele vai tratar principalmente com os ministros, seja de denominação A, B ou C, que se apacentam a si mesmos. Lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 2, olha o que a Bíblia diz. Ezequiel 34, versículo 2, diz assim a palavra: Filho do homem, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Queridos, e o Senhor continua dizendo o seguinte, em Jeremias 23, 1, 2, a palavra aqui é dirigida diretamente aos pastores. Jeremias 23, 1 e 2, a Bíblia diz assim: ai desses pastores que se apacentam a si mesmos, ai dos pastores que destroem e disperso as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós as maldades das vossas ações, diz o Senhor. Está vendo aqui? Eu estou só lendo a palavra de Deus. Talvez você, ministro, que está ouvindo essa palavra, pode ficar um pouco bravo. Mas, por favor, não fique bravo comigo. Eu estou lendo a Bíblia. O nosso compromisso é com a verdade. É dizer aquilo que Deus disse. Somos meninos de recado. Somente isso. Então, se você ficar com raiva de mim, a tua raiva, a tua braveza é contra o Espírito Santo. Por quê? Porque eu não escrevi Bíblia. E o Senhor me chamou para pregar a verdade. E eu não vou vender barato a verdade. E o Senhor também, ele promete castigo severo aos líderes. Os pecados dos ministros são sempre mais danosos, porque eles produzem escândalos marcantes. Os pecados dos ministros são impedimentos para outras pessoas conhecer o Senhor. É por isso que Zacarias, capítulo 10, versículo 3, o Senhor é muito duro. Ele diz assim, Zacarias 10, verso 3, contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho. Está vendo aqui, irmãos?
contra os pastores que se acendeu a ira de Deus. E ele vai castigar esses que não são ovelhas, só são bodes, que está com a mente carnal cheia de conhecimento bíblico, mas sem ter a experiência do seu novo nascimento. O Senhor se acha irado contra esses maus obreiros. O que é um mau obreiro? É aquele que prega a Bíblia, mas não prega a verdade da palavra de Deus. E nós temos ainda a observar aos ministros não regenerados o problema da ignorância. Eles podem ser cultos, mas não conhecem a profundidade de Deus, de sua palavra e de sua verdade. Isaías, capítulo 56, versículo 10 e 11, são textos bastante duros, que às vezes ferem o coração de muitos ministros, mas quem sabe o Espírito Santo possa abrir a mente desses ministros que se apacentam a si mesmos. A Bíblia diz assim, Isaías 56, 10 e 11. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Estes são cães gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Olha, irmãos, aqui os pastores são chamados de cães. Cães. Isso é muito duro. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, logo ali no versículo 2, ele traz ali uma admoestação contra esses cães. Por exemplo, Filipenses 3:2, Paulo diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Isaías 56, verso 11, responde quem são esses cães. A palavra fala que eles são pastores gulosos, que não se podem fartar, que nada compreendem, todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Isaías 56, 10 e 11. Confira aí na sua Bíblia. Essa advertência é para você, que é ministro. Então, cada um corre para a sua ganância. Mas por que a ganância? O texto explica. Porque são cegos e nada compreendem. Na verdade, há muito mais glória em servir a humanidade do que explorá-la. Por isso que Jeremias, no capítulo 10, versículo 21, a Bíblia vai dizer assim: porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se dispersam. Jeremias 10, verso 21. Olha, queridos, eu não desejaria ser juiz numa competição em que atuam estúpidos e brutos. Mas o Senhor dos exércitos, o juiz, ele defende o rebanho das garras destes que se dizem ministros, mas não estão salvos de si mesmos, nunca foram libertos da sua natureza pecaminosa, nunca tiveram a experiência de que o seu velho homem foi crucificado com Cristo, como afirma Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Enquanto este ministro não crê que lá na cruz, no corpo de Cristo, ele morreu com Cristo, ele ainda continua sendo um bode guia, um guia cego. E a estes falsos profetas, o Senhor Jesus afirma que os julgará no último dia. Lá em Mateus capítulo 7, dos versículos 21 a 23, está dizendo assim, é Jesus quem está dizendo, então considere isto, você que é ministro. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui
É um grupo de pessoas que profetizavam, que faziam muitos milagres e expulsavam demônios, contudo, não eram filhos de Deus. Nunca foram regenerados. Nunca creram que foram mortos com Cristo naquela cruz. E o seu pecado permanece. Estão pregando a Bíblia. Estão conduzindo aí o seu rebanho todos para o inferno. Agora, o que entendiam da graça esses ministros que pretendiam entrar no reino de Deus por meio de obras praticadas? O que eles entendiam? Eles praticaram obras sensacionais, mas eles nunca foram libertos da sua própria iniquidade. Não foram regenerados. Porque as suas obras boas e práticas de justiça aos olhos de Deus não passam de trapo de imundícia, como diz a palavra de Deus. Lá em Isaías 64, verso 6. Todos nós somos como imundo, e as nossas justiças como trapos da imundícia. E aquele texto lá de 2 Coríntios 11, de 13 a 15, é mais terrível ainda. Ele diz assim, 2 Coríntios 11, 13 a 15, a Bíblia vai dizer: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Está vendo aqui, irmãos? Que triste realidade. Não são ministros da graça, mas são ministros da justiça. Que tristeza! Então o fim deles será conforme as suas obras. Eu também esperava esse fim. Acertaria contas com Deus, tendo muito serviço a apresentar, mas o Senhor me mostrou que o meu lugar seria o inferno. Agora eu louvo a Deus pela graça que me trouxe a libertação. Eu não conhecia essa graça, meus irmãos, e fazia tudo para que as minhas obras fossem aceitas por Deus. Mas não era. Deus só vai se agradar com aquilo que Cristo fez. Ele morreu na cruz, mas naquela morte Ele me atraiu, Ele me incluiu, me crucificou, me fez uma nova criatura. Agora, esses ministros não são libertos da natureza depravada, do ego, da carne e nem do velho homem. E por isso destrói a obra de Deus. E aquela palavra de Jeremias 23:1 é contundente. Diz assim: ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E continua o Senhor acusando os pastores aí que destrói o rebanho dele por não serem regenerados. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, os versículos 7 e 8, a Bíblia diz assim: portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que, visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Que coisa triste, meus irmãos. Então esse alerta é para você que é pastor, ministro, evangelista, presbítero, missionário, missionária. Eu não estou lhe criticando, mas trazendo uma palavra de advertência, uma palavra de alerta para que as escamas caiam dos teus olhos e você possa ver que lá naquela cruz, no corpo de Cristo, você foi incluído, você foi crucificado e você foi morto. Mas ao terceiro dia, quando Deus, o Pai, trouxe Jesus Cristo dentre os mortos, Ele juntamente com Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a verdade da palavra de Deus em Efésios 2:6. Agora, falando francamente, meus queridos, eu tenho tristeza de haver cometido esse erro. Eu conduzi muitas pessoas por caminhos errados e caminho de destruição. Embora socialmente eu agradasse a quase todas as pessoas da igreja, mas não cumpria o ministério espiritual, que era a verdadeira necessidade do meu rebanho. E Jesus disse que um cego
guiando outro cego, não pode chegar a um bom fim. E nós encontramos em todo o capítulo 2 da segunda epístola de Pedro uma vasta denúncia dos falsos ministros, do qual eu quero ler para vocês aqui, versículo 12 e 19. 2 Pedro, né? 2 Pedro, então vamos ler a palavra de Deus, dos versos 12 a 19, que diz assim: mas estes, como animais irracionais, seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem é vencido, do tal faz-se também servo. Então, queridos, como poderia melhorar o rebanho, fazendo crescer com vigor espiritual um ministro escravizado pelo pecado? Aquele texto de Judas, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz assim, a respeito desses ministros não regenerados: esses são manchas em vossa festa de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Palavra dura essa aqui, mas é a verdade. Eu sei que isso aqui fere, mas cura. Algum tempo atrás, eu ouvi o testemunho de um moço, nascido de novo, vindo das drogas, de uma vida depravada e bastante perversa, que ele dizia o seguinte: olha, pastor, eu fui a uma igreja ouvir o pastor e descobri que ele não passava de uma nuvem sem água. São pregações dotadas de muitas qualidades oratórias, mas são pregações destituídas da verdadeira vida espiritual. Algum tempo atrás, uma pessoa, o pastor Antônio Buchaim, ele foi para o Nordeste e ele dizia o seguinte: a chuva ela está perto. Aí aquele outro homem de lá no Nordeste respondeu o seguinte: está muito longe, pastor, mas eu estou vendo muitas nuvens. Aí ele afirmou que havia muitas nuvens ali, mas aquele rapaz disse para o pastor: são nuvens sem água. Nuvens sem água. Assim são muitos ministros. Tem uma boa aparência, são nuvens bonitas, lindas, mas ela não tem água. Queridos, e que é mais doloroso ainda é que, não sendo salvo, embora supondo muitos ministros que são salvos, esses ministros servem de tropeço aos que necessitam dessa salvação autêntica, verdadeira e genuína. Jesus Cristo, ele mostra que sem a experiência de salvação é impossível indicar a porta sem ser impedimento. E Jesus, ele foi tão claro e duro com aqueles fariseus e os escribas. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 13, Jesus disse o seguinte: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Está vendo aqui? Foi Jesus quem disse. E assim também acontece com muitos ministros. Eles não entram e não deixam os outros entrarem. Né? Mas tem o ai para eles aqui. E o Senhor também, ele nos fala de ministros que, sem o conhecimento, procuram guiar rebanhos e vão para a destruição. Oséias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote ou ministro diante de mim, visto que esqueceste da palavra do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Por que aqui o Senhor coloca os filhos? Sabe por quê? Porque é a mais sensível perda de quem nada tem a dar ao próximo.
é a perdição dos próprios filhos, criados na ilusão religiosa. E quantos filhos de ministros são perdidos e servem de escândalo para o ministério de seus pais. Deus está dizendo aqui, eu me esquecerei de teus filhos, diz o Senhor. Então, amados, por falta de conhecimento do Senhor e da sua graça que regenera, estabeleceu-se um sistema de religião superficial para consolar o povo. Essa verdade está escrita lá em em Jeremias, no capítulo 50, no versículo 6, que diz assim: ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixam desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram do lugar do seu repouso. Mas quem fez desviar essas ovelhas? Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Meus irmãos, pastores que fazem errar as suas ovelhas precisam de experiência com o Senhor. Zacarias 10, versículo 2, a Bíblia traz esta preciosa advertência que diz assim, Zacarias, capítulo 10, versículo 2: porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Pastor é aquele que apacenta. Pastor é aquele que traz um verdadeiro alimento sadio, não um pão bolorento para as suas ovelhas. E a principal razão por que o povo recorre a outras seitas é porque não encontra a verdade nos seus pastores. Jeremias 6,14, a Bíblia diz assim: e curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Cura sim, mas é uma cura leviana, ou seja, uma cura superficial. Lembro de uma vez, de uma jovem, que ela procurou o seu pastor no gabinete pastoral, dizendo o seguinte: pastor, preciso muito falar com o senhor. Eu tenho problemas, pastor. Aí o pastor respondeu para ela: tem problema? Como? Você é nascida nesta igreja, você tem sido membro desta igreja desde a infância, você tem sido superintendente de escola dominical, você é líder da mocidade, secretária da igreja, primeiro organista. Você não tem problema, vá em paz. E no dia seguinte, aquela moça se suicidou. Curam sim a ferida da filha do meu povo, superficialmente dizendo, paz, paz, quando não há paz. Não há paz. A cura é superficial e as almas continuam perturbadas. Isto tudo por quê? Porque os ministros não têm experiência com o Senhor, não foram renascidos, não sabem o caminho por onde devem andar. Como poderão conduzir os outros? Se eles nunca experimentaram a sua morte com Cristo lá naquela cruz. Amados, os líderes de certa denominação, não vou falar o nome aqui, falaram ao moço ali recém-formado, ali pelo seminário: agora você está preparado para conduzir uma igreja? E a resposta daquele seminarista foi a seguinte: como eu estou preparado para conduzir uma igreja quando nem eu sei onde devo ir? Hoje, graças ao Senhor, ele está renascido e é um valoroso conquistador de almas para o reino de Deus. Mas antes não era. Não era. E o que pregam esses ministros vazios? O que eles pregam? Uma falsa paz, garantindo o céu para quem vive na injustiça e no pecado, sendo que o céu e a paz só se obtém pela justiça divina. Isaías 32, verso 17, a Bíblia diz assim: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O efeito da justiça. Cristo, Ele é a nossa justiça. Lembra de 2 Coríntios 5, 21? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a nossa justiça é Cristo.
Ele não conheceu o pecado. Deus fez Cristo pecado por mim e por você, para que eu e você, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando você crê na sua morte com Cristo, você é renascido. E você tem dentro do seu coração uma justiça. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu, mas Ele nos levou a morrer no seu corpo. Está me entendendo, meu querido amado ouvinte, ministro? E esses profetas aí de paz, sem experiência de justificação, são falsos. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 14, os versículos 13 e 14, diz o seguinte: Então disse eu, Senhor, Senhor, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, o engano do seu coração é que eles vos profetizam. Está vendo aqui? Jeremias 14, os versos 13 e 14. Então, queridos, é evidente que ninguém pode pregar o que não tem. E esta mensagem que você está ouvindo nessa oportunidade tem a finalidade de ajudar esses ministros a fim de que despertem e proclamem avivamente o verdadeiro, autêntico evangelho de Cristo, que salva verdadeiramente, para que eles sejam livres da enganosa paz. Deixa eu ler para vocês aqui, Jeremias 23, verso 17. Dizem continuamente os que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e ao qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Esta aqui foi a pregação do diabo lá no jardim do Éden, lembra? Certamente que não morrereis, em Gênesis 3:4. Amados, está salvo do pecado aquele que continua pecando? A salvação em pecado e pecadores salvos não existe na Bíblia. É a pregação do diabo dizendo, pequem e não serão punidos. Pequem e vocês irão para o céu. Amados, isso aqui é escarnecer de Deus, porque em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, a Bíblia diz, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E a Bíblia diz assim, em outro texto, em Romanos 6, verso 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amados, fomos libertados do pecado lá na cruz, no corpo de Cristo. Quando nós morremos. Morremos para quê? Para o pecado, para o ego, para nós mesmos, para a nossa natureza perversa. Então, amados, cuidado com essas pregações enganosas que vendem uma graça barateada. Estou lembrando de uma história contada por um pastor que eu conhecia há muito tempo atrás. Ele dizia que uma senhora na Inglaterra, ela tomou ali o seu bebezinho, em tempo muito frio, estava nevando, e ela embarcou num trem para dirigir-se a uma cidade lá dos Estados Unidos, onde residia a sua mãe. Então, como ela não sabia onde saltar, ela dirigiu-se ao condutor do trem dizendo que precisava de orientação. Aí o chefe disse o seguinte, olha, a senhora pode deixar por minha conta, que antes de chegar naquela cidade, eu vou lhe avisar. Mas ali do seu lado havia um passageiro que disse para ela o seguinte, olha, eu também posso indicar para a senhora a estação que a senhora vai descer. Irmãos, e era uma noite fria e caía muita neve naquela ocasião. Aí o homem que se ofereceu para ensinar disse o seguinte, agora é a penúltima parada, a próxima será a sua parada. E aquela senhora, agradecida, saltou no ponto indicado pelo passageiro, mas a parada era na caixa d'água para abastecer a locomotiva. E quando o trem ia chegando àquele local, o condutor perguntou o seguinte, onde está aquela senhora?
Aí disse o passageiro: ela saltou na parada anterior. Aí o condutor perguntou para aquele passageiro: mas lá é a caixa d'água, não existe casa, ela não terá abrigo, ela vai morrer sob aquela neve com aquela criança. Agora o condutor disse o seguinte: quem foi que mandou a mulher descer? Aí o passageiro disse: eu mandei. Aí tornou o condutor: mas o senhor estava certo para orientá-la? E aí, meus irmãos, resumindo, a equipe do socorro encontrou a mãe e a filha já mortas. Olha, eu quero dizer para você o seguinte: quão danoso é nós sermos orientados por quem não tem experiência do novo nascimento. Eu conheço um pregador que ele deixou o pastorado julgando assim: se eu mesmo me acho debaixo do pecado, como levarei libertação aos que me ouvem? Isso aqui é ser honesto e sincero. Ministros que não estão libertos e pregam a liberdade são fraudulentos, e o povo precisa ter cuidado com eles. Precisa ter muito cuidado com eles. Certa vez, um pastor, ele recebeu um agricultor na casa dele, estava doente e viera se tratar ali na cidade. Então, quando ele se achava melhor, ele disse: pastor, hoje eu irei ouvi-lo lá no culto. E aquele homem simples ouviu o pastor pregar. E no dia seguinte, de manhã, ele disse para o pastor: olha, pastor, eu ouvi o senhor ontem e tenho 3 coisas para lhe dizer. Primeira, quando o senhor prega, o seu comportamento pessoal, gestos e olhares, movimentos e tons de voz não são seus, não são originais. O senhor deve imitar alguém que admira. Em segundo lugar, dos pensamentos que o senhor emitiu na mensagem, 90% são adaptados, não são seus. Então, nisto, eu achei que o senhor é muito estudioso para reportar tanto pensamento alheio. Então, aquilo que se adquire dos outros tem força como um pensamento original na aplicação da mensagem. Aí, aquele homem disse a terceira coisa que é muito pesada para o pastor. Falou assim: pastor, pudesse ali ter acordado naquele tempo. Era bem moço esse pastor. E depois ele chorou o tempo perdido. O senhor não tem experiência com Deus. O senhor é um ministro artificial. O senhor tem a arte de pastorear, mas o senhor não tem o coração de pastor. Precisa da experiência com Deus. O senhor precisa de nascer de novo. Aí aquele pastor ficou grato àquele homem. Ele devia ter considerado mais o que ele havia dito para o pastor. Porque ainda por anos esse pastor permaneceu na ignorância, permaneceu na mesma situação. E a palavra de Deus sempre nos adverte: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Cuidado com os ministros não renascidos. Cuidado, cuidado comigo, porque se não manifestar a evidência da minha regeneração, fujam de mim, por favor. Então nós temos que provar os ministros. Como se verifica se um cão é raivoso ou pacífico. Verifica, meus queridos, se um ministro é regenerado ou não. E tenham já a certeza que é impossível a um ministro que é contra o novo nascimento ter a experiência daquilo que ele detesta. Lembra de Colossenses, capítulo 2, versículo 8? A Bíblia diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, Deus está dizendo aqui: tende cuidado. Tende cuidado. Olha que advertência. Os filósofos, todos nós sabemos que eles são bons mestres, mas não são guias espirituais para conduzir ninguém ao reino de Deus. Nós precisamos mais do que filosofias, sutilezas, tradição dos homens e rudimentos do mundo. Precisamos de Cristo, o seu crescimento e a perfeição nele. Colossenses capítulo 1, verso 28, a Bíblia diz assim: o qual nós anunciamos,
admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses 1, verso 28. Eu quero ler também aqui Efésios capítulo 4, versículo 14, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amados, doutrina é o ensino que confere com toda a Bíblia e se identifica com o sacrifício de Cristo. Porque se o ensino não condiz com as duas provas que eu falei para vocês acima, pode ser chamado de heresias. Jesus disse o seguinte, lá em Mateus 15, 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Então tem muitas plantas aí que não foi Deus quem plantou. Mas essas plantas que Deus não plantou, são aqui, atrai mais multidões. Infelizmente, não vai ser muitas pessoas salvas. Será um pequenino rebanho. Em Lucas 12, 32, Jesus disse assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai agradou-vos em dar-vos o seu reino. Mas nós sabemos, você também sabe, que há aqueles que preferem esse tipo de ministro astuto, enganoso e fraudulento. Em 2 Timóteo, capítulo 4, 3 e 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: porque virá o tempo que não suportarão uma sã doutrina, mas tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E nós estamos, eu creio piamente, nós estamos no tempo que a palavra de Deus se refere. Já se ajunta aí a maior quantidade de ministros vazios, cheios de palha, latas vazias, cheios de fábulas e de cultura, mas não cheios do Espírito Santo de Deus. Isso aqui, meus irmãos, não é uma coisa moderna. Antigamente também foi assim e futuramente não mudará. Sabe por quê? Isaías 30, verso 10, a Bíblia diz assim: que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Está vendo? É a Bíblia quem está dizendo. Confere aí depois, Isaías 30, verso 10. Eles preferem que os ministros lhes apresentem enganadoras lisonjas. Lisonjas é agrado, é passar a mão na cabeça da cobra, passar a mão na cabeça do leão para amansar leão. Essa pregação nojenta, podre, essa pregação sem nenhum compromisso com a verdade. É preciso dizer em primeiro lugar que esses ministros necessitam da convicção dos seus pecados, porque a única razão de um ministério vazio, incompetente e infrutífero é a iniquidade. Em alguns, explode e se manifesta a imoralidade do seu pecado. Em outros, é camuflada, mas há pecado. Provérbios 28, verso 13, a Bíblia diz assim: aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amados, o salário do pecado é a morte para todos, inclusive para ministros. Ministros não está fora. É a morte para qualquer ministro em pecado e não vida eterna. Porque a Bíblia diz claramente em 1 João, capítulo 3, verso 8, quem comete o pecado é do diabo. Quem comete o pecado é do diabo. Olha, irmãos, eu amo tanto esse texto. E eu cito sempre com gratidão pelo impacto que me causou, trazendo-me a convicção do meu pecado. Porque quem comete pecado é do diabo. Irmãos, isto aqui é a palavra de Deus. E eu não pude dizer nada ao contrário. Eu fui cercado de todos os lados por essa verdade. Comete pecado? É do diabo. É do diabo. E eu não podia contra esta verdade nada.
mas eu passei a clamar a Deus. Eu sei que cometo pecado e que sou do diabo. Tem misericórdia de mim. E Ele me salvou, irmãos. E Ele quer salvar você também, ministro. Quer salvar você também, pastor. Porque a palavra de Deus, ela anuncia esta busca sincera. Por favor, ministros, meus amados ministros, arrependei-vos, convertei-vos, buscando o novo nascimento, a regeneração, para que sejais a bênção que as igrejas necessitam. Joel, capítulo 2, verso 17, a Bíblia diz assim: chorem sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam os povos: onde está o seu Deus? Então esse clamor aqui, de Joel 2,17, ele deve partir de um coração sincero, buscando a graça regeneradora e renovadora do Espírito Santo. E que mais diz o Senhor, irmãos? Jeremias 25, 34 a 37, a Bíblia diz assim: uivai, pastores, e clamai, rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e caireis como um vaso precioso, e não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivos dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Queridos, por favor, Deus, Ele intima os ministros ao arrependimento para a regeneração, e muitos se submeterão a esta convocação divina, mas muitos outros se rebelarão, infelizmente, e também todo o seu rebanho. Ah, meus irmãos, nós precisamos de voltar para o Senhor, clamar a sua misericórdia e desejar avidamente, ansiar o nosso novo nascimento. O nosso novo nascimento. Apocalipse capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz assim: e o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome do que vives e está morto. Queridos, nós nascemos espiritualmente mortos. Eu e você nascemos espiritualmente mortos em delitos e pecados. Mas, por favor, se você não tem essa certeza do seu novo nascimento, clama a misericórdia de Deus. Clama a misericórdia dele, insiste nisso. Porque quando você encontrar a verdade, quando você crer em Cristo, como diz a Bíblia, você vai ter a experiência do seu novo nascimento. Por isso que João 5,24, a Bíblia diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê. É você ouvir a palavra e crer. Então, amados, quando nós ganhamos a experiência de passar da morte para a vida, você vai ver que esta graça vai ser superabundante na sua vida e vai transbordar para a igreja. Isso vai ser uma bênção na sua vida, pode ter certeza disso. Então, amados, como nós poderemos chegar a esta graça de vida que Cristo nos deu para nós? Primeiro que você tem que crer que lá naquela cruz, Jesus nos atraiu para si na cruz. João 12:32, a Bíblia diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Olha aqui que lindo, meus irmãos. Jesus na cruz atraiu a todos. E não será que Jesus também atraiu os ministros? Que maravilha! Ele atraiu todos os ministros. Atraiu você, ministro. Porém, é importante que saibamos que ele nos atraiu quando se achava lá naquela cruz. Por que na cruz? Para nos crucificar. Estou crucificado com Cristo. Então, precisa ser a experiência de todos os que ele atraiu a si. Todos, conforme diz Romanos 7,4. Assim, meus irmãos,
também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Ah, meus irmãos, você precisa morrer com Cristo na cruz, para que tenha vitória sobre a sua iniquidade. E a palavra de Deus, ela declara que fomos mortos com Cristo na cruz, tal como se lavra um atestado de óbito. 2 Coríntios 5,14, a Bíblia diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. A Bíblia está afirmando que todos morreram. Por quê? Porque todos pecaram. Então a salvação foi para todos, mas nem todos irão crer que morreram com Cristo. Mas a Bíblia diz que todos morreram. Então quem foi incluído na morte com Cristo? Todos. Logo, você e eu fomos mortos com Cristo e mortos para o pecado. Romanos capítulo 6, 1, 2 e 7, a Bíblia diz assim: pois que permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Querido e amado pastor, ouvinte, missionário, eu e você fomos mortos com Cristo para o pecado. Se já morremos com ele, é certo também que participamos da sua ressurreição. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz assim: fiel é esta palavra, que se já morremos com ele, também com ele viveremos. Agora, se você não creu que morreu com ele, você nunca vai viver com ele. Por isso que é preciso morrer para renascer. Insensato, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 36. O que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, essa aqui é a receita da palavra de Deus para a regeneração. Morte e ressurreição em Cristo. Cristo morreu e ressuscitou por nós. E a mesma palavra afirma também que fomos mortos e ressuscitados nele. A declaração que Cristo morreu e ressuscitou certamente é uma verdade. Porém, a minha e a sua inclusão em sua morte e ressurreição, que é a nossa identificação nele, é o que nos leva à experiência de regeneração, ao novo nascimento, como diz a Bíblia. Porque na morte de Cristo nós somos destruídos e em sua ressurreição somos criados novamente. 1 Pedro 1, verso 3, a Bíblia diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. Então, amados, todo ponto de partida consiste em nos considerarmos mortos em Cristo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Colossenses 3,3, a Bíblia diz assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é maravilhoso. Então você precisa de descansar nesta verdade. Agora eu quero encerrar esta mensagem aqui, e eu quero expressar aqui mais uma vez o meu sincero amor cristão a todos os ministros que me odeiem, mas eu os amo, porque desejo vê-los muito frutíferos para a glória do Pai. João 15,8, Jesus disse o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos orar? Pai Celestial, Tu és o autor da palavra e de todas as coisas. Faça que haja um avivamento pela vida do Senhor Jesus Cristo, começando em cada ministro. Tu vais fazer esta obra, levando os pregadores à morte e ressurreição em Cristo. Vivifica os teus ministros, para que as tuas igrejas sejam edificadas e frutíferas. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, chegamos ao final de mais um programa Mensagem da Cruz. Você pode adquirir essa mensagem gratuitamente ligando para nós no telefone 3215 7508.
3215 7508. Tenham todos vocês um bom dia e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215 7508. Repetindo, 3215 7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Creio na palavra, Cristo atraiu-me assim. Creio que morri e com ele ressurgi. Tenho vida em abundância, cada vez bem mais e mais. Cristo é a minha vida, nele tenho plena paz. Cristo é a minha vida, nele tenho plena paz. Creio na palavra, Cristo atraiu-me assim.